Paulo Júnior, obrigado por estar aqui dando essa entrevista para nós. Privilégio, Maurinho, privilégio estar aqui com os irmãos e poder testemunhar, né, daquilo que Deus tem gerado no nosso coração. Amém. O Paulo Júnior, Paulo Gonçalves Borges Júnior, né, do Ministério Sal da Terra, não sou amigo por muitos anos, por mais de 20 anos somos amigos, já fomos missionários fora do Brasil e sempre o Paulo Júnior esteve envolvido na área de oração, porque crê na área de oração. Em 1997, quando foram aqueles 180 brasileiros orarem em toda a Europa, em 16 capitais europeias, essa visão chamada nasceu na cozinha da sua casa. Exatamente. Compartilhando, e só aquele desafio ali. Ali em Edimburgo, a gente compartilhando em pé, na cozinha lá, falando sobre isso, sobre essa possibilidade e crendo mesmo que, né, aquilo que parecia tão difícil, impossível para a gente como homem, era possível para Deus, né? E Deus realizou aquilo. E até hoje a gente vê marcas. Exato. Disso, né, nesse momento. Tanto na Europa quanto aqui no Brasil. Com certeza, com certeza. Então, e você também é parte do Conselho Consultivo do ORA, do Homens em Oração. E nós não poderíamos, claro, deixar também de ouvir a tua palavra sobre como você vê Deus chamando os homens para orar, os homens para servirem ao Senhor eticamente, né? Então não vou seguir aqui falando porque eu acho que você é a pessoa que vai falar, mas eu gostaria muito de ouvir de você o que Deus tem falado no seu coração nesse sentido. Maurinho, eu creio que esse momento é importante na medida em que a palavra de Deus diz que nos últimos dias os homens se tornarão amantes de si mesmos, né? A palavra de Deus diz que nos últimos dias a ideia do comércio, da barganha, da troca, da vantagem vai tomar a mente, o coração de quase todo mundo na face da terra. A oração, ela é importante porque ela nos resgata para o senso do valor. Ela nos tira desse ambiente comercial. Infelizmente, há muitas pessoas hoje que oram de maneira comercial, que pensam que a oração é uma forma de feitiço com Deus e que nós fazemos uma coisa para Deus nos remunerar à altura dos nossos esforços. Mas a oração é a forma mais simples, no sentido de singeleza, de objetividade, de consistência, de pureza, de sentido de conhecimento de Deus. É na oração que nós podemos conhecer o coração de Deus, conhecer a importância que as coisas têm para Deus. Então eu creio que esse momento de oração para a vida da igreja, especialmente para os homens, acontece na medida em que nós precisamos resgatar o senso de valor no coração das pessoas, né? Orar porque isso é um valor, orar porque as pessoas têm valor, orar porque as circunstâncias têm valor, orar porque eu me importo com o que está acontecendo e quero de alguma forma interagir com Deus nos processos de transformação dessas realidades. Então a oração seria uma forma de preservar esse senso de valor, né? De resgatar na vida do homem como líder, como sacerdote sobre a vida da sociedade, o senso de valor. E você ministra aqui no Brasil, por toda parte do Brasil, ministra fora do Brasil, em conferências que você é chamado anualmente para ir ministrar, e você ministrou já muitas reuniões de oração para mulheres, e agora você sendo desafiado a falar aos homens, né? Eu creio que isso também deve alegrar o seu coração, ver os homens sendo... Com certeza, até porque isso é um processo de maturidade. A mulher, quando ora, ela ora pelo senso da urgência, da necessidade. Eu creio que esse foi o momento até aqui, né? Até eu me recuso a pensar que nós, os homens, ao assumirem essa condição, nós estamos corrigindo um erro. Eu creio que não é nada disso não. Paulo diz assim: eu fui mãe de vocês, eu cuidei, eu amamentei. Então eu creio que o primeiro momento na vida espiritual, ele tem uma conotação materna. Então acho que todos estamos debaixo de uma mentalidade, uma filosofia materna. E Paulo diz, mas eu também fui pai. Então eu acredito que esse resgate da consciência do homem na oração não é para corrigir um erro, é para evoluir num processo. Então eu creio que nós estamos evoluindo num processo em que havia uma mentalidade materna na vida da igreja, em que a mulher respondia melhor, até pela condição óbvia de ser mulher. Então todos estávamos debaixo dessa mentalidade, das urgências, das carências, das necessidades. E eu creio que agora nós não vamos orar tanto pelas urgências, tanto pelas carências, tanto pelas necessidades, mas nós vamos orar pelos valores, pela consciência, pelas relações, pelos vínculos,
né, pelo entendimento de formar uma consciência na igreja e na sociedade de conhecimento de Deus. Sim. Então eu creio que é um processo de evolução. Então eu creio que as mulheres têm que se alegrar, os filhos têm que se alegrar, e especialmente os homens, porque agora é a nossa hora, né? Então houve um momento em que a condição era uma e agora a condição é uma evolução. Nada estava errado, mas agora nós precisamos avançar nesse processo. É a hora. É a hora. E você ontem nos deu a oportunidade no almoço com homens de compartilhar, e é interessante que em todo lugar nós temos falado para os homens sobre orar, o homem assumir o sacerdócio de oração no sentido de conduzir a sua esposa, a sua casa, a igreja, os ministérios em oração. A resposta do homem tem sido maravilhosa. Você viu ontem que os homens responderam positivamente, e a das mulheres também muito positivo, dizendo, por tanto tempo nós vimos orando por isso, para que o homem assumisse de fato. É a maturidade da igreja. A Bíblia diz que enquanto o filho é imaturo, ou seja, enquanto o filho está naquela condição da maternidade, em nada ele é diferente de um servo. Então a mentalidade é meio de causa e efeito. Você que trabalha com oração, você sabe que até aqui a mentalidade que movia a oração é muito a mentalidade de causa e efeito. Mas agora a mentalidade de conhecimento, de experiência, de consciência. E a palavra de Deus diz o quê? Que nos últimos dias, quem vai fazer isso é o Espírito Santo. Então não somos nós que estamos nos movendo na expectativa de que Deus responda esse movimento. Na verdade, o que nós estamos vendo é uma resposta nossa a um movimento de Deus. É o Espírito que está se movendo. Quando Deus diz, ó, nos últimos dias derramarei do mesmo Espírito que estava sobre Elias. E os pais, homens, se converterão aos seus filhos e os filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então essa é a resposta que nós estamos dando a um movimento do Espírito que é irrecusável, né? Ele às vezes é incompreensível, porque a gente não consegue discernir isso de maneira muito lógica, mas é irrecusável, porque é um vento. Então Deus está movendo, o Espírito está fazendo, a gente não consegue esquadrinhar tudo, mas também não consegue não responder a isso, porque é Deus que está fazendo para que não haja maldição na terra, para que o mundo não continue a viver essa orfandade espiritual que tem vivido. Amém. Eu quero agradecer você por essa palavra. Eu tenho certeza que abençoa a vida de muitos homens, e como disse também no começo, até de mulheres que vão vir dizer amém, é a hora realmente dos homens assumirem. Muito obrigado, Paulo Júnior, a você, pela tua vida, a tua casa, teu ministério e tua amizade. Amém. E agora como conselheiro do Hora também. E estamos juntos. Amém. Deus abençoe. Amém.